Está começando mais uma Ponta do Lápis e o fim de ano está chegando e com ele chega uma das épocas mais esperadas, que é o Natal. Por isso, eu estou aqui com o economista Fabrício Pessato, que vai nos dar dicas de como economizar na hora de fazer as compras dos presentes natalinos. Fabrício, o Natal, é uma época de celebração, de troca de presentes com a família, com os amigos, mas é fundamental gerenciar bem os gastos durante essas compras, né? É muito importante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês, para expor esse tema que é tão importante. Nós costumamos dizer que as finanças pessoais costumam ser o grande calcanhar de Aquiles das famílias brasileiras, por várias razões. Em primeiro lugar, que o Brasil viveu décadas de um período de alta inflação, e com alta inflação as pessoas simplesmente não tinham o mínimo controle dos gastos, porque elas muitas vezes não sabiam exatamente quanto que elas ganhavam, e aí ela ganhava no 5º dia do mês, quando chegava no 10º dia, já tinha comido o poder de compra. Então, pela própria história da economia brasileira recente, aí dos últimos, entre 1970 até o final dos anos 1980 e meados dos anos 1990, o brasileiro ele ficou acostumado a comprar quase que por impulso nos primeiros momentos em que ganhava os recursos, porque se a pessoa demorasse um pouquinho, demorasse 8 dias em vez de 5 dias, no 8º dia o preço já tinha aumentado bastante e as pessoas simplesmente não conseguiam fazer as finanças caberem dentro dos gastos, os gastos caberem dentro das receitas que as pessoas tinham. Então o Brasil tem essa peculiaridade, essa característica que diferencia bastante dos demais países. Isso ficou meio que no inconsciente coletivo do brasileiro. O brasileiro ele tem essa questão de comprar muito por impulso e sair comprando meio que sem planejar, quase que de uma forma instintiva, e isso é péssimo para as finanças. Então, a gente fala de finanças pessoais e das finanças comportamentais. Então, quando a gente trata de finanças comportamentais, a gente precisa fazer as pessoas entenderem qual é a relação que ela tem com o consumo, que vai um pouco para a esfera da psicologia. Muitas vezes, as pessoas entram nesse consumo desenfreado como uma espécie de mecanismo de compensação por frustrações, por ansiedade, por depressão, por alguma coisa desse tipo, e o consumo ele acaba sendo como se fosse uma válvula de escape para as pessoas fazerem frente a essa busca por comprar algo. E, logicamente, as empresas sabem disso, colocam armadilhas espalhadas, sejam nos anúncios de TV, anúncios da internet, seja a pessoa ir passando e vendo as milhares de marcas. Isso tudo são armadilhas que são colocadas para que o consumidor vá lá e compre e execute o consumo por um ato de impulso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tratar nos consumidores, e não é só na época de Natal. Na época de Natal isso se exacerba bastante por conta do período, que é como se a gente fosse obrigado a comprar as coisas para agradar as pessoas, agradar nossas famílias, os nossos amigos. Mas antes de entrar nessa armadilha de comprar de uma forma desenfreada, talvez seja interessante a pessoa fazer uma breve reflexão sobre a sua própria vida. Então, o aspecto essencial é que a pessoa tenha uma relação saudável com a esfera do consumo. Então, essa é uma primeira coisa. Isso serve não só para essa época, mas para todas as épocas do ano. E aí, quando vai entrando nesse período, é essencial que as pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer sempre, que é o planejamento das finanças pessoais com base num orçamento familiar. Então, ter um orçamento é fundamental. O orçamento é fundamental. Tem vários aplicativos para celular que ajudam no controle das finanças pessoais, todos gratuitos, e as pessoas têm essa facilidade hoje, mais ainda do que em outros períodos. Mas se eventualmente a pessoa não gostar dos aplicativos de celular, ela pode se apegar à velha planilha eletrônica, ou se a pessoa é mais tradicionalista ainda, ela pode anotar num caderninho e fazer o controle dos seus gastos, para que ela consiga fazer o planejamento das suas finanças pessoais. Fazendo esse planejamento das finanças, é muito mais tranquilo a pessoa
conseguir conciliar os gastos com as receitas que ela tem ao longo do mês. Porque aí é que tem aquele problema, né? Quando a pessoa cai na armadilha e se ela desequilibra os gastos com relação às suas receitas, ela vai cair num negócio chamado sistema bancário. Ela vai ter em algum momento pegar empréstimo, seja no cartão de crédito, que aí ela vai pagar o valor mínimo da fatura do rotativo do cartão de crédito, seja no cheque especial ou seja num crédito direto ao consumidor. Em quaisquer dessas modalidades que eu descrevi, isso inexoravelmente vai levar a pessoa a pagar um negócio chamado taxa de juros. E o Brasil é o campeão mundial das taxas de juros aos consumidores. Se a pessoa conseguiu identificar que a loja que está oferecendo aquilo é uma loja idônea, se está realmente oferecendo produto, se ela conseguiu comparar o produto, o preço do produto ao longo de um longo intervalo de tempo e conseguiu identificar que realmente o produto está numa promoção, aí, logicamente, vai ser muito bom para ela comprar o produto na promoção. Fabrício, definir as compras à vista e parceladas é importante também, né? À vista ou parcelado, aí você tem várias questões a que se considerar. Por exemplo, se você conseguir um bom desconto à vista e você tem dinheiro para pagar à vista, aí talvez valha a pena você pagar à vista. Quantos por cento de desconto? A partir de 6 a 10% de desconto aí, né, que costuma ser mais ou menos a média, às vezes um pouquinho menos, 5% e tal. Como os juros estão muito altos atualmente, às vezes está lá 7%, 8%, você ainda espremendo consegue pagar à vista. E se pagar a prazo, eu sempre enfatizo isso, muito cuidado com compra a prazo. Se a pessoa ganha R$3.000 por mês e ela comprar uma televisão que custa R$3.000, se ela acumulou o dinheiro antes para comprar a TV, ótimo, ela já conseguiu, já está livre da situação. Mas se ela pagar em 10 prestações de 300, o que acontece? Por 10 meses, ela não vai receber R$3.000. Por 10 meses, ela vai receber R$2.700, que são os 300 a menos que vão faltar no fluxo de caixa dela. Só que as pessoas não se apercebem que estão cometendo esse equívoco, porque ela continua enxergando R$3.000, mas ela não ganha R$3.000. Ela já perdeu R$300. Então, de novo, planejamento familiar, né? Orçamento familiar. Coloca lá no orçamento familiar, veja que durante 10 meses você vai ter um valor a menos a receber daquilo que você tem de gasto do mês e você vai ter de se conformar que você está com menos recursos para enfrentar os gastos do mês. Fabrício, usar o 13º é interessante para essas compras dos presentes natalinos? Se o 13º ajudar a negociar para você ter um desconto na compra à vista, ótimo. Se não tem o desconto à vista, às vezes vale a pena que a pessoa parcele, né, faça o parcelamento, pega uma parte desses recursos que estão lá no 13º, coloque em algum fundo de aplicação de curtíssimo prazo para poder render, bem que seja um pouquinho de jurinho bem baixo e tal, mas pelo menos ali ela está recebendo alguma coisa, alguma coisa que ela está recebendo à vista. E seria interessante que a pessoa não gastasse todo o 13º nas compras do mês, nas compras do final do ano, nas compras do Natal de final do ano. O ideal seria que ela pegasse uma parte desse 13º e já colocasse numa aplicação financeira, se ela não tem dívidas anteriores que ela precisa pagar. Se a pessoa tem dívidas anteriores, seria interessante procurar o gerente da conta, alguma coisa desse tipo, para ver se ela consegue um abatimento do saldo que ela tem a pagar, e aí com isso ela vai conseguir renegociar a dívida e vai entrar no ano de 2025 numa situação muito melhor, mais confortável financeiramente. Então, aí a pessoa precisa ponderar qual é a melhor situação para ela. Fabrício, também uma maneira, né, criativa e econômica de presentear os familiares, os amigos, são os itens personalizados ou feitos à mão, né? É muito interessante, muitas vezes a gente acaba entrando sempre naquela situação de sempre comprar dos grandes fornecedores, das grandes empresas. Eventualmente, se você tem pequenos fornecedores, pequenas empresas, né, até para ajudar a fomentar o comércio local, as pessoas que têm as atividades do seu próprio município e ajudar a aquecer a economia local, isso muitas vezes é interessante, além de eventualmente a pessoa conseguir um preço mais baixo, por você estar comprando de uma pequena empresa, de um pequeno
comércio, de um pequeno comerciante, de um artesão, alguma coisa desse tipo. O presente é personalizado, ele muitas vezes ele é mais tido como um ato mais carinhoso, assim, de uma dedicação maior, e às vezes faz tanto bem para o bolso da pessoa, como para a pessoa que está sendo presenteada. Fabrício, para a gente terminar aqui, né? Tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa de como economizar na hora das compras dos presentes de Natal? Eu gosto sempre de dar essa dica, né, que não é só questão do Natal, mas assim para a pessoa refletir, né? Nós vivemos num sistema econômico no qual você tem duas possibilidades. A possibilidade número 1 é você ter um pouquinho de sobra de dinheiro. Se você tem um pouquinho de sobra de dinheiro, você pode pegar esse dinheiro e colocar em aplicações financeiras e receber juros. Se você está na outra ponta, que você não consegue fazer a gestão dos seus recursos ao longo do mês, você vai entrar na área das pessoas que têm dívidas bancárias. E aí é aquela história, alguém está com sobra de dinheiro, alguém está pegando dinheiro emprestado. Se você é uma dessas pessoas que está pegando dinheiro emprestado, você está ajudando não somente a alimentar uma estrutura de pessoas que estão ficando muito, muito ricas com o descontrole financeiro de pessoas como você, como, o que é principal, você está entrando numa situação financeira desfavorável. Então, a minha dica final é: fique longe das taxas de juros. É isso então, Fabrício. Muito obrigado por todas essas dicas, né, sobre como economizar na hora das compras natalinas, né, que a gente está chegando no final do ano e o pessoal se desespera, né, espera também por esse momento. Então é isso, muito obrigado por todas essas dicas, espero que o pessoal de casa tenha anotado tudo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui. Olha, pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.